Olá! Você gosta de estudar com questões de vestibulares e concursos antigos, mas não tem muita segurança de fazer isso sozinho ou sozinha? Não tem problema. Depois da vinheta, eu vou estudar com você uma questão da UERJ 2020. Olá, eu sou Andréia Mota, editora do blog conversadeportuguês.com.br e este é o primeiro vídeo da série Questões Comentadas. Neste vídeo, eu vou analisar com você uma questão do vestibular da UERJ 2020, exame este aplicado no dia 9 de junho de 2019. É uma questão sobre usos do verbo e você vai ver que vai ser muito simples estudar isso junto comigo, é rapidinho. Muito bem, nós temos aí então a primeira tela nossa, que é uma tela com o texto. Nós não vamos ler todo o texto, porque o que vai nos interessar é somente o primeiro parágrafo, porque é ele que estará lá na nossa análise, na nossa questão, ok? Bom, o primeiro parágrafo vai dizer assim: tenho interesse pessoal no tempo. Primeiro, meu best-seller chama-se Uma Breve História do Tempo. Segundo, por ser alguém que aos 21 anos foi informado pelos médicos de que teria apenas mais 5 anos de vida e que completou 76 anos em 2018. Tenho uma aguda e desconfortável consciência da passagem do tempo. Durante a maior parte da minha vida, convivi com a sensação de que estava fazendo hora extra. Bom, então esse é um trecho do texto Sobreviveremos na Terra, que abriu a prova lá da UERJ. Bom, o enunciado vai retomar uma parte deste parágrafo e diz: segundo, por ser alguém que aos 21 anos foi informado pelos médicos de que teria apenas mais 5 anos de vida e que completou 76 anos em 2018. O trecho corresponde aí às linhas 2 e 3. Então, o comando da questão vai aparecer para você aí, diz assim: os verbos sublinhados descrevem dois fatos que podem ser caracterizados respectivamente como, na letra A, hipotético ou irrealizado, B, inconcluso e eventual, C, contínuo ou momentâneo, D, repetitivo ou retrospectivo. Então, reparem que o enunciado da questão chama a atenção para o fato de que nós estamos falando aí de verbos sublinhados. Então, reparem que nós vamos retornar aqui ao enunciado da questão, vou marcar aí com amarelo que verbos são esses sobre os quais eu preciso dedicar, toda a minha atenção. Então, reparem aí que nós temos teria e o completou. Bom, reparem que ele me dá algumas hipóteses. Ora, sobre o que era esse texto? É um pequeno relato. Ele já abre o texto, esse parágrafo abre o texto falando daquilo que era uma expectativa sobre a vida desse jovem de 21 anos, que foi informado de que não teria muito a viver, teria apenas mais 5 anos e que em 2018 completou, então, 76 anos. Né? Então, reparem que é uma questão que é muito mais do que uma decoreba de conjugações verbais. A gente está aqui com um texto que diz muito sobre o aspecto verbal, sobre o sentido do verbo, né? O que se pretende dizer com esses dois verbos. Então, reparem aqui, reparem que aqui nós temos, então,
o teria e o completou. Ora, você já estudou verbos, então o que você vai começar a observar é que verbos são esses, quais são os tempos e modos verbais em que esses verbos se encontram, ok? Então, nós temos aqui um primeiro verbo, que é o teria, que aparece aí no futuro do pretérito, e o verbo completou, que é o verbo completar no pretérito perfeito, ok? Então, reparem que nós precisamos pensar sobre esses dois verbos, ok? Já marquei para você aqui uma parte inicial dessa nossa aula, já trouxe aqui pronto para você, e já marquei qual é a hipótese, qual é a nossa alternativa correta. Talvez você escute um pequeno ruído, é o meu teclado, tá? Eu estou digitando isso agora enquanto você vê, então pode ser que vaze algum tipo de ruído. Muito bem, eu já marquei aqui qual é a alternativa correta, lembrando aí quais são as outras, ok? Rapidamente, para você olhar aí quais são as outras, e já deixei algumas pistas ali. Então, já comecei a pensar com você aqui sobre o primeiro verbo, que é aí o verbo ter, é o teria, que aparece lá na frase, no futuro do pretérito do modo indicativo, ok? E temos aí também o segundo, que é o completou, que é o pretérito perfeito no modo indicativo. Você vai ver no final que são questões aí bastante simples, ok? Muito bem. Ora, por que eu já coloquei isso aqui? Que é para você começar a pensar comigo no seguinte. A gente marcou aí como o gabarito oficial, aliás, né? A gente não, né? O gabarito oficial marca como sendo a letra A, o hipotético e o realizado. E talvez você me pergunte, mas Andréia, o modo verbal que eu aprendi como sendo o modo da hipótese é o modo subjuntivo, não é o modo indicativo. Por que então a UERJ classificou como sendo o modo da hipótese? Reparem no texto. O autor do texto é um texto em primeira pessoa. Depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link para você conferir a análise completa desta questão e de mais outras 3 que estão lá no blog. E você vai poder ver o texto completo lá também, ok? Então, reparem que ele colocou aqui para nós um texto que é uma descrição, desculpa, nem uma descrição, né? Mas é um relato. Esse texto é um relato de vida do autor desse texto, daquilo que foi dito a ele quando ele era um jovem de 21 anos. Ok? No passado, quando ele tinha 21 anos, disseram que o futuro dele seria de apenas mais 5 anos. Ok? Naquele momento do passado, aquilo então seria para ele a sua expectativa de vida. Ok? Então, reparem que naquele momento, quando ele tinha 21 anos, ele ouviu que ele só teria mais 5 anos de vida. Essa era a hipótese, mas esta era uma hipótese no passado. Então, é por isso que a UERJ considera que aqui, então, né, nós temos verbos que vão corresponder a um fato que é hipotético. Qual é o fato hipotético? Ele viver mais 5 anos e um fato já realizado, porque ele completou 76 anos. Então, nós voltamos para cá. Teria, que é o futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito?
Significa que ele contou uma história que aconteceu com ele no passado. E esse futuro se deu em relação àquilo que ele contou no passado. O que significa o pretérito perfeito do modo indicativo? É uma ação que começou no passado e foi concluída no passado. Por isso que nós chamamos o pretérito perfeito de pretérito perfeito. Porque ela aconteceu no passado, ela começou no passado e foi concluída no passado, ok? A próxima tela vai ser para ajudar você a compreender por que aqui é um fato hipotético construído não com o modo subjuntivo. Eu vou ajudar você nisso. Já deixei uma tela mais ou menos pronta para que você consiga perceber isto também, ok? Então, eu vou escolher um verbo aqui. Cadê? Eu vou escolher aqui o completar, bom? Escolhi aqui um dos dois verbos que aparecem lá. E aqui eu coloquei o modo subjuntivo. Ora, você não lembra o que é o modo subjuntivo? Você não se lembra exatamente a que o modo subjuntivo corresponde? Ora, o modo subjuntivo, ele é o modo por meio do qual nós vamos apresentar as nossas hipóteses, dúvidas e desejos. Deixem-me só mudar um pouquinho aqui essa letra, né? Porque parece que ela não ficou muito boa para ler assim. Ok, vamos trocar aqui então. Deixem-me reduzir aqui um pouco também. Ok, acho que agora ficou perfeito, tá? Então, o modo subjuntivo é esse. Das hipóteses, das dúvidas, dos desejos. É aquilo que você supõe, é aquilo que você não sabe e é aquilo que você deseja. Por exemplo, eu desejo, né, que vocês sejam felizes. Então, tomara que vocês sejam aprovados, ok? Então, é nesse sentido aqui. Deixa-me só copiar. Aqui, só para dar uma olhadinha ali qual é a letra. Ok. Então, eu vou usar aqui. Eu vou colocar para você aqui o verbo cantar, ok? Vou mudar a fonte aqui para nós. Opa. Ali eu usei, né? Rapidinho aqui, só para facilitar nossa vida. Então, coloco aqui o verbo cantar no presente do subjuntivo. Reparem que o presente do subjuntivo, você vai ver que ele é muito semelhante ao imperativo do indicativo, ok? Ele é bastante semelhante. Opa, diminuir demais. Ok. Então, vamos lá, ok? Então, reparem aí que a gente tem, então, o verbo cantar no presente do subjuntivo. Como eu falei, ele é bastante semelhante ao indicativo, né? Deixem-me só cortar aqui para facilitar um pouco também a nossa vida, ok? Ok. Aqui eu vou colocar para você o mesmo verbo, porém eu vou colocar aqui no pretérito,
Então, primeiro, eu vou colocar para você aqui no pretérito imperfeito. Ok? Então, o pretérito imperfeito vai ser aqui o cantasse. Pretérito perfeito seria o tenha cantado. Eu espero que ele tenha cantado bem. O pretérito mais que perfeito tivesse cantado. Tivesse cantado ou houvesse cantado, ok? Deixem-me diminuir só um pouco a letra, porque eu acho que vai ficar um pouco grande, senão não vou conseguir escrever ali o restante. Ok. Perfeito agora. Ok? Então, repare lá, presente, cante, pretérito imperfeito, cantasse, pretérito perfeito, tenha cantado ou haja cantado, eu espero que ele tenha cantado bem, ou que ele haja cantado bem, você pode usar os dois, ok? Mais que perfeito, tivesse cantado ou houvesse cantado, e vou colocar aqui também, foi parar lá em cima, vou colocar aqui também o futuro do subjuntivo, e aí você verá que qual é a diferença então dele para o verbo que aparece lá no enunciado da questão. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ok. E aí, que mais que diminuir? Acho que diminuir demais. 48 aqui. Ok. É isso, gente. A gente vai montando a aula e gravando o vídeo igual aula de verdade. Tem essa de gravar e editar 1000 vezes, não. A aula acontece assim, né? Então, é só ajustar aqui qual é o verbo no futuro. Então, vamos lá. No subjuntivo, a gente tem futuro simples. E aí, no futuro simples, é o estudar. Ok? É o estudar. E aí, reparem que é por isso que ele é diferente do verbo que aparece. Opa, desculpa, coloquei o verbo errado, gente. Desculpa, que estudar. Esqueci que era cantar. Cantar, é esse o verbo que nos interessa, né? Então, reparem que é por isso que ele aparece de maneira diferente aqui. Reparem, olha, que aqui, olha, teria apenas mais 5 anos, completou, ok? Aqui eu preferi o verbo cante, peguei um outro verbo. Então, aqui no futuro simples, que é o cantar, ou no futuro composto, vou colocar com a letra simples mesmo, para ser mais rápido. No futuro composto, tiver cantado. Ah, Andréia, não entendi muito bem isso. Então, por exemplo, no futuro, o que a gente vai observar, né? O futuro do subjuntivo, seja ele o simples, seja ele o composto, ele é diferente
Reparem que a estrutura dele é diferente desse futuro do pretérito que apareceu aqui no enunciado, mas que também trouxe esse sentido de hipótese. O que a UERJ está nos mostrando com isso? Que a ideia da hipótese, na prática, ela não é construída somente por meio do modo subjuntivo. Tá? É isso que ele está dizendo para nós também. Então, para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, eu não entendi muito bem esse futuro aí. Então, eu vou construir uma frase aqui qualquer. Vou colocar assim: quando, sei lá, Maria. Quando Maria cantar, todos ficarão felizes. Ok? Então, fica aí um exemplo para nós deste uso do futuro. Ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena análise. Não deixe de se inscrever no canal. Se gostaram, compartilhem, divulguem com os amigos. E até o próximo vídeo.